Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aí no início de mais um dia, para a graça de Deus, nosso segundo dia de propósito. Ontem, infelizmente, não consegui subir os vídeos aqui no Insta, mas ele está disponível lá no YouTube. E quem assistiu, que Deus possa ter falado aí grandemente ao seu coração, Deus possa estar fortalecendo. Quem ainda não tem o PDF do livro, do devocional e quer, me chama no Zap que eu vou estar encaminhando para vocês, tá? Para estar fazendo junto com a gente aí. Então é só me chamar no Zap, depois eu vou deixar o número de novo para vocês me chamam lá e eu passo o PDF para vocês, pra gente estar acompanhando, fazendo nesses 42 dias, que eu creio que será de grande bênção, de um divisor de água nas nossas vidas, né? O dia de hoje, ele fala, você não é um acidente. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Está lá em Isaías 44, versículo 2. Deus não joga dados. Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acidente de natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, por sorte, destino ou coincidência. Ele está vivo. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada detalhe, cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele liberadamente escolheu seu biotipo, a cor da sua pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora de seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e sua nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria. Independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais, Deus tinha um plano ao criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos.
Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos seus pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua casa. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então, Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, entre aspas, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez e por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos este significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma parafrase de Romanos 12:3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele.
Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell Kelfer. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão. Eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Amém. Que bênção, né, gente? A gente poder desfrutar um pouquinho do dia de hoje, onde fala, você não é um acidente. Talvez muitas das vezes você tenha pensado, eu vim de Quereto, eu sou um acidente na vida da minha família, mas não. Por mais que seus pais não o quisessem, não o tivessem planejado, você foi escolhido por Deus. Você veio da forma que Ele queria que você viesse. A gente vê que, falando todas as nossas características, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a nossa personalidade, tudo veio de acordo com a vontade de Deus. Deus nos formou perfeitamente. Deus, ele não erra. Deus, ele não faz por acaso. Então há uma razão de você estar aqui, porque você é amado e escolhido de Deus. Seja qual a adversidade que você enfrenta, né? Os dias são maus, os dias são ruins, passamos muitas dificuldades, mas não é por acaso que estamos aqui. Deus, ele planejou todos os nossos dias, desde o nosso nascimento. No ventre da nossa mãe, nós já fomos escolhidos por Ele. Ele já tinha um plano para traçarmos. Muitas das vezes, o que acontece? Nós desviamos o caminho. O caminho, ele está ali à nossa frente, né? Deus, muitas das vezes, nos mostra o caminho que Ele quer que sigamos. Mas muitas das vezes, teimamos em inverter esse caminho, em pegar uma rota mais fácil, em desviar do trânsito. Não é assim que a gente faz muitas das vezes? Pegar a rota mais fácil para chegar mais rápido. E muitas das vezes vamos bater cabeça, muitas das vezes vamos pagar consequências, porque não é assim que Deus quer. Deus, ele quer que passemos pelo processo, que possamos entender o motivo de estarmos aqui, porque fomos criados por Ele, para Ele são todas as coisas. E é isso que Ele quer de nós, obediência. Ele quer nos mostrar o quanto somos amados. Hoje, a gente vive num mundo corrido, né? Nada se tem tempo. Tudo toma, muitas das vezes, o nosso tempo e não percebemos o quanto somos importantes para as pessoas, o quanto somos importantes para Deus, o que Deus tem para as nossas vidas, o quanto Ele quer nos usar. E é uma das coisas que Deus sempre tem, né, falado muito comigo, né, a respeito de muitas coisas que, quando venho buscando a palavra de Deus, né, e no dia de hoje, quando Ele fala, você não é um acidente, a palavra de Deus lá em Isaías, ela é bem clara, que não nascemos do acaso, mas sim Deus nos criou, nos formou, como já falamos aqui, como já vimos lido, né? Deus nos formou no ventre da nossa mãe. E diante de toda essa palavra fica claro, gente, nós não somos um acidente. Deus, ele nos planejou, há um propósito por que nascemos, como nascemos. Deus, ele sabia de tudo que passaríamos na gestação das nossas mães, no nosso nascimento, na hora do parto, tudo. Deus sabia todos os detalhes. Nada saiu do controle dele. E cada parte nossa, do nosso corpo,
foi Deus que criou de acordo com o que Ele planejou para que sejamos. E é muito interessante, né, quando a gente vê falando, né, sobre de não sermos um acidente. E algumas coisas ficam até claras, né, que eu posso compartilhar um pouquinho com vocês que na gestação da minha mãe, ela tinha um problema, né, no rim, ela tinha muitas crises. E quando ela engravidou de mim, teve um médico que disse para minha mãe que era para ela abortar. O médico queria que ela abortasse, porque se seguisse com a gestação, ambas poderíamos morrer na hora do parto, né? As crises que ela tinha eram muito fortes, né? E ali, quando ela recebeu aquela notícia, ela conta que ela se negou ao médico, né? Ela confiou em Deus, mas ela falou pro médico que ela não ia abortar, que ela ia em frente, que ela ia, né, suportar todo o processo que estava na mão de Deus, que Deus ia fazer o melhor. E ela descansou, ela começou a pedir em Deus, né? E foi se passando a gestação, foi se chegando perto, né, do parto. E pra glória de Deus eu falo, né? Deus permitiu que hoje eu estivesse aqui, né? Hoje, pra glória de Deus, que eu posso testemunhar do que? De que um dia um médico queria que a minha mãe abortasse, que a minha vida não seguisse em frente. Tinha os riscos, mas Deus, ele é muito maior. Quando ele tem um propósito, nada vai sair fora do propósito dele. Ele vai permitir todas as coisas. E é interessante que na época, né, quando a minha mãe começou a falar com Deus e ela pediu para que Deus permitisse que eu viesse com vida e que, se ele me permitisse a vida, que eu seria filha especial, que eu seria filha da promessa. E sempre, né, é engraçado que Deus permitiu, né, de que seguisse gestação, de que pudesse estar aqui, né, pudesse desfrutar dessa vida que ele tem. E eu sempre fui uma pessoa muito diferente de todo mundo, né? No quesito que não fazia o que muitos faziam, né? Sempre sendo diferente até mesmo dos meus irmãos, né? E na questão, assim, eu tenho uma personalidade muito forte, gente. Tenho, né? A gente é humano, a gente erra, né? Às vezes a gente fala coisa que não deve, a gente tem a boca, né, maior do que, né, uma boca de sacola muitas vezes, né, uma boca grande, mas eu sempre procurei viver de acordo com a vontade de Deus. E é uma das coisas que às vezes eu brincava, eu falo assim: o mundo me rejeitou. Eu tentei ir para o mundo, mas o mundo me rejeitou. Então eu nunca fui uma pessoa assim de viver em balada, de viver saindo, né? Eu sempre fui dentro dos limites, né? Obedecendo os meus pais, tendo hora para chegar na casa, cumprindo, né, os deveres de acordo com o que eles mandavam, né? Mas é interessante que, à medida que eu fui crescendo, Deus ia me visitando. E muitas das vezes eu não entendia. Eu não conseguia entender, né, o porquê de eu estar no mundo, por que algumas coisas não davam certo, por que acontecia de tal forma. E tudo isso estava tendo um propósito de Deus, né? Deus estava me lapidando, Deus estava me moldando, né? E algo interessante que eu aprendi com meu pai, né? O meu pai, ele é uma pessoa muito temente a Deus, uma bênção. E ele, nas maiores adversidades, meu pai sempre ele chegou cantando em casa, né? Eu nunca via meu pai murmurar, meu pai reclamar, né? Então eu me lembro que ele saía de madrugada para trabalhar, quando ele chegava assobiando hino, né? E sempre cantando, e ele sempre falou assim: não pergunte a Deus por quê, mas pergunte a Deus para quê. Então muitas das vezes a gente tem questionamentos que a gente fala assim: por que Deus? Por que tá acontecendo isso? Por que eu vim ao mundo? Por quê? Por quê?
E Deus não quer que a gente pergunte por quê, mas que a gente possa mudar e perguntar: para quê? Para que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui? Para que o Senhor permitiu o meu nascimento? Para que o Senhor permitiu que eu esteja vivendo dessa forma? Há um propósito. Tudo há um propósito. Deus, ele não erra quando ele entrega algo na nossa mão. E ele não entrega algo na nossa mão sem que sejamos capazes de fazer, de viver. E ontem até mesmo, acho que eu comentei até que há pouco tempo atrás, né, da minha vida, né, eu não entendia os motivos, né, de muitas coisas. Eu me questionava muito, né, e muitas das vezes, no tamanho da diversidade, eu me esquecera quão grande é Deus. Eu me esquecera que Ele planejou a minha vida, que tudo estava no controle dEle, que nada saiu do controle dEle. Por mais que eu pensasse que Deus não está comigo, Deus não vai fazer, não vai acontecer, meu Deus, não dá certo. Mas não, Ele sabia todos os detalhes, Ele estava no controle, só que tudo o que Ele estava forjando o meu caráter. Ele estava fazendo de forma que eu pudesse compreender e viver segundo a vontade dele, que eu pudesse colocar ele em primeiro lugar. E ele foi mostrando tudo o que ele tem para as nossas vidas. Só que muitas das vezes a gente tapa os olhos, a gente tampa os ouvidos e esquece do quão grande é o nosso Deus, que Ele nos planejou, que Ele permitiu que estivéssemos aqui. Tudo a gente começa a compreender e faz um sentido enorme a gente saber que Deus nos formou para um propósito. Muitas das vezes não percebemos o quanto somos usados para falar com as pessoas, seja num abraço, seja num sorriso, seja num bom dia. Quantas vezes você tá às vezes naquele dia desanimado, triste, e de repente uma pessoa te fala um bom dia, o bom dia dela transforma o seu. O bom dia dela toca o seu coração, que você fala: Deus, que bom dia, aquela coisa leve, aquela coisa abençoada. Deus, ele quer nos usar para falar com cada pessoa, da forma que somos. Tati, eu não sei falar. Tati, eu não sei fazer. Tati, eu sou assim, eu sou assado e tudo mais. Gente, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce fazendo. A gente aprende na caminhada. A gente só precisa deixar Deus trabalhar. A gente só precisa permitir vivermos aqui na terra um pedacinho do céu. A gente só precisa abrir o nosso coração e falar: Deus, entra nele. Isso não vai fazer com que a gente não tenha dificuldade, com que a gente não tenha problema, com que a gente não erre, com que a gente não responda o outro, com que a gente não seja grossa muitas das vezes, com que a gente fale. Não. Servir a Deus, deixar que Deus molde o nosso coração. Poderemos errar? Poderemos errar. Mas Deus, ele vai nos corrigir em amor. Deus, ele vai mostrar que não tá certo isso. E eu falo, gente, porque muitas das vezes, às vezes alguma reação que a gente tem, alguma palavra que a gente fala, às vezes o próprio Deus depois vem e fala assim: ei, não foi legal a sua resposta, não foi legal a sua atitude, não foi legal o que você fez assim. E ali eu acabo o quê? Senhor, me ajuda a melhorar, me perdoa. Se precisar pedir perdão a alguém, precisamos ter humildade suficiente para pedir perdão a alguém. Gente, eu já pedi perdão sem precisar ter pedido perdão. Depois a gente entende que não devia, às vezes a gente faz no calor da emoção.
Mas quando Deus toca, precisamos fazer o que Deus requer de nós. Ser humildes o suficiente para entender e falar: Senhor, eu errei. Sim, eu errei, eu preciso pedir perdão para você. E é nisso que Deus vai nos moldando, que Deus vai trabalhando e vai nos mostrando que não é por acaso que estamos aqui. É essencial a nossa presença, é essencial a nossa vida. Seja na vida da nossa família, seja na vida dos amigos, seja na vida do nosso cônjuge, seja de quem for que Deus colocou para estarmos vivendo. Não é um acidente, as coisas acontecem. Tudo tem um plano de Deus. Então aqui ele está bem claro, Deus falando. Se até hoje você tem pensado, eu fui um acidente, porque muitas das vezes você escuta palavras que machucam, escutam palavras dos próprios pais. Quantos pais muitas das vezes falam para o filho que ele é um acidente, que não queria, que isso, que aquilo, e não sabe o quanto isso interfere na vida dessa criança. Ela pode não interferir agora, pode falar, mas nem liga, mas é lá no futuro. Tudo que a gente vive, tudo que se passa dentro de uma mãe é passado para o seu filho em gestação. E muitas das vezes o efeito não vai ser agora, o efeito vai ser lá na frente. Muitas das vezes ele já velho, ele sofre consequências do quê? Do que foi escutado, do que foi rejeitado numa barriga. Então ame seus filhos, falem o quanto eles são especiais. Por mais que de repente ele veio numa hora que não podia vir, que você não tinha planejado, que você não estava com condições, mas Deus havia planejado. Deus sabia todas as coisas. Deus sabia que precisava nascer, Deus sabia por que precisava trazer, o porquê acrescentar a sua família. Então que Deus possa te abençoar, que você possa fazer diferente, que você possa compreender que você é amada, amado, querido, querida de Deus. Você não veio por um mero acaso. Você está aqui porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Deus tem muito mais para te dar. Mas precisamos estar dispostos a viver o que Deus quer para as nossas vidas. Viver com Deus não é fácil. Ontem eu já comentei que o quê? Renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso ego, não é fácil. Queremos do nosso jeito, não é? Queremos ser o foco. Mas Deus, ele quer o quê? Deus, ele está nos mostrando, dia após dia, você não é o foco. Eu sou o foco, diz Deus. Você não é um acidente. Eu permiti que você nascesse. Eu permiti que você viesse. Ainda está um pouquinho cedo para você talvez compreender o teu propósito. Por quê? Porque eu falo por experiência própria. O meu propósito, gente, eu fui entender há pouco tempo atrás, questão de meses, que virou uma chavinha que eu comecei a entender. Eu falei assim, uau, olha só, e você fica às vezes daquela busca desenfreada, por querer saber, por querer achar, por querer, e tá tão perto. Então que Deus possa te abençoar no dia de hoje, que você possa meditar em tudo que a gente falou aqui, no que foi lido. Se você tem um livro, leia de novo. Pede para Deus falar mais um pouquinho ao teu coração. Tem aqui o pensamento sobre meu propósito de vida. No finalzinho ele tem um tema para reflexão. Que não sou um acidente. E realmente você não é um acidente. Você nunca foi um acidente. Você está aqui porque Deus permitiu que você tivesse. Você está aqui porque Deus queria que você viesse. Do jeito que você é. Deus, ele criou cada detalhezinho. Nem a mais, nem a menos. É a forma para cumprir o propósito dele. E eu tenho certeza que quando chegar ao final desse propósito, você vai dizer, uau, eu descobri qual é o meu propósito. Eu descobri para que eu vim. E por que e para que eu estou aqui. Não são meros acasos.
Não são meros acasos que Deus permite a gente falar com as pessoas. Não são meros acasos que Deus permite passarmos pela vida das pessoas. É como ontem também eu comentei que a nossa vida ela é um trem e a gente vai. Algumas param nas estações, outras seguem. Então eu creio que não é por acaso estar aqui nesta manhã falando com cada um de vocês. Não é um acaso Deus ter me colocado e Deus ter falado também comigo. Porque antes mesmo de eu estar falando com vocês, antes mesmo de chegar até o coração de vocês, primeiro Ele chega aqui para mim. Primeiro Deus ministra no meu coração e Deus mostra para mim, reforçando tudo o que Ele quer para as nossas vidas. Então fica aí o pensamento do dia, né? Não sou um acidente. Reflita bastante. Um versículo para memorizar. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Que maravilhoso, né, gente? Saber o quanto a gente é cuidada por Deus. A gente muitas das vezes não tem a imensidão de quão grande é Deus. Às vezes a gente faz um Deus assim, ó, tiquinho só, pequenininho, e fala, não, Deus ele não vai. Mas se pararmos para pensar e analisar como Deus ele é perfeito, com bilhões de pessoas no mundo, e Ele não erra ao ouvir o som da nossa voz. Ele não esquece de ninguém. Ele conhece a voz dos seus filhos. E Ele está atento a todos os detalhes. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha mãe, Ele está cuidando dos meus filhos. Deus, Ele é maravilhoso, gente. Deus, Ele é maravilhoso. E Ele tem tanto, tanto, tanto a fazer por nós. Se permita viver o que Deus quer. Se permita viver a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Deus, Ele é maravilhoso. E cada dia que passa, gente, eu sou prova viva. Tenho tantos testemunhos para contar. Tenho tanto para contar do que Deus tem feito. Esses últimos anos, eu tenho vivido milagres extraordinários. Passaria dias e horas aqui para contar para vocês. Mas, perdão, gente. Mas é algo assim que tudo tem o seu tempo. Eu ainda vou vir aqui, vou contar alguns dos meus testemunhos. Mas eu só quero dizer que Deus é bom. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena a gente se colocar à disposição de Deus. A gente paga um preço muitas das vezes alto, mas vale a pena. Porque sabemos que não estamos sozinhos. Pode vir o vendaval que vier, pode vir o que vier, as lutas que vierem. Deus, Ele tá ali, ó, segurando a nossa mão, nos capacitando, nos dando direcionamento e nos dando saída para todas as coisas. Uma pergunta para meditar, e eu quero deixar essa pergunta aqui. Se você tá com seu caderninho aí, anota a pergunta, faz ela, escreve ela no teu caderninho, coloca ali tudo que Deus está ministrando ao teu coração. E a pergunta é: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Vale a reflexão, né, gente? Qual será que está sendo a nossa dificuldade em aceitar a forma que Deus nos criou? A forma que Deus permitiu que viesse? Às vezes ficamos naquela busca desenfreada, né? Eu preciso ter corpo assim, corpo X, rosto X, preciso ter olho X, né? E esquecemos que Deus nos criou segundo a sua imagem e que somos perfeitos da forma que Ele nos criou. A busca desenfreante para ficarmos de acordo com a moda muitas vezes tem nos afastado dos planos que Deus tem para nós.
Então, que possamos aceitar a nossa forma, o nosso jeito, a nossa personalidade, a nossa aparência física, que possamos ser segundo a vontade de Deus, que possamos aceitar isso, da forma que Deus nos criou. Ele nos criou perfeito, Ele nos criou para o propósito dele. Ainda, muitas das vezes podemos não compreender e entender o seu propósito, mas muito em breve, eu tenho certeza que você vai compreender o teu propósito e você vai se aceitar. E você vai compreender todas as coisas que Deus vai colocar no seu devido lugar. E vai ficar muito claro para você. Você não é um acidente. Você é obra de Deus. Você é filho de Deus. Amado, querido, perfeito aos olhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa falar ao teu coração. E que você possa ter um dia abençoado, debaixo da graça de Deus. Que Deus possa ficar ministrando no seu coração no dia de hoje. E que você tenha um dia diferente, um dia de contato com o Pai. Porque falar com Deus não é somente a gente estar na igreja ou estarmos entre quatro paredes, mas no trabalho a gente pode falar com Deus. Em pensamento a gente pode conversar com Deus e Deus vai te responder. Amém? Vamos encerrar com uma oração e que Deus possa nos guiar e nos abençoar em toda essa trajetória. Pai querido, diante de Ti, Senhor, te agradecemos, somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor falaste conosco no dia de hoje, Senhor. Ó Pai, fica claro, Senhor, que não somos um acidente, mas somos obra Tua, Senhor. Somos amados, queridos, perfeito aos Seus olhos, ó Pai. Cada parte do nosso corpo foi Tu que criaste, Senhor. E que possamos aceitar, Senhor, o que o Senhor requer para as nossas vidas, o que o Senhor, a forma que o Senhor nos criou. Que possamos abrir nosso coração, Deus, e viver segundo a Tua vontade, viver o Teu propósito. Possamos compreender, Senhor, a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Pai, abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo, ó Pai, esse devocional. A cada um que está fazendo o devocional, que o Senhor possa estar, Senhor, falando aos seus corações, ministrando, respondendo, ó Pai. Vai de encontro a cada um agora, Senhor, no seu trabalho, se estão na casa, aqueles que estão na escola, abençoando toda a sua família, o Senhor possa estar alcançando, Senhor. Fala, Senhor, de modo todo especial, Senhor, e nos dá, ó Pai, um dia de bênção, um dia, Senhor, fortalecendo, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, que tudo o que vier a acontecer, ó Pai, o Senhor possa estar nos direcionando ao melhor caminho, Senhor. O Senhor possa estar aplanando os caminhos, ó Deus, e que possamos ter, Senhor, um dia de paz, um dia, Senhor, debaixo da Tua graça, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor. Esta é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês e que tenham um dia extraordinário, debaixo da graça de Deus. Um forte abraço a todos. Um beijo. Fiquem com Deus.